Só para a Tudo muito difícil, tudo muito formal, tudo muito, ai meu Deus, não posso cometer um erro, não posso sair disso. E assim, você lia o TP e era lendo o TP e tentar fazer alguma coisa, mas sem desviar do TP, né? Não podia jamais sair do que estava escrito ali. Eu percebia que era bem engessadona, assim, a cabeça. 7h36. De ontem para hoje foram registrados mais 7 casos de meningite em Bauru. A partir de hoje, a Prefeitura e o Departamento Regional de Saúde começam uma campanha para esclarecer a população sobre esta doença. O ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, passou o dia hoje em São Paulo reunido com representantes dos aeronautas, aeroviários e ferroviários. As duas categorias estão em campanha salarial e já marcaram greve para a próxima semana. Naquela época já se comentava disso, né? Para ser mais simples, para ser a linguagem que a gente fala em casa, na sala. E se comentava isso. Era um pouco mais engessado, talvez, provavelmente sim, né? Era mais engessado, mais, né? Dessa forma. É um texto em televisão que é escrito para ser lido. A gente vai falar em televisão, então quando a gente vai escrever um texto, a gente raramente fala em TV do jeito que a gente fala com outras pessoas normalmente. Então, os próprios jornalistas e os editores também se colocavam amarras na hora de escrever os textos. E acontecia realmente de sair uns textos mais engessados, mais quadrados. Tinha algumas palavras podiam ser ditas, outras não podiam ser ditas, mas isso também é um processo natural que vai evoluindo com o tempo. O que a gente está enfrentando hoje, que é atual, é realmente uma transformação em tudo que a gente viu. Então, assim, e é difícil principalmente pra gente que vem de outras épocas, né? Assim, as pessoas que já se formaram, no meu caso, tem bastante tempo, já está com 20 anos aí trabalhando nisso, sente muito essa diferença. Por quê? Porque hoje eles estão pedindo uma linguagem totalmente diferente daquela que a gente estava acostumado a fazer. Que era uma coisa assim, porque o jornal sempre foi, e principalmente a Globo, sempre foi muito engessada, muito assim, e tinha um padrão. E aquele padrão, ele não era questionado, ele só era seguido. E nós éramos obrigados a seguir aquele padrão. E hoje não, hoje eles querem. Então, assim, a palavra que eles usam nesses eventos, nesses encontros é desconstruir. Nós temos que desconstruir. Sexta-feira, ai que delícia! Hoje é dia 16 de janeiro e é uma delícia porque no dia 17, amanhã, dá pra dormir até acordar. Não é bom? Ah, nem me fala. Como eu esperei. Quer dizer, não, amanhã não, nem tanto. A apresentação do jornal hoje, amanhã. Mas vamos em frente, já é um pouquinho mais tarde. Vamos à luta. 100% de mudança. Eu acho que ficou muito... por aí, que está ali para ser exibido, é isso que importa. Você tem que falar o que o telespectador vai assistir ali. Não precisa falar palavras bonitas, rebuscadas, não precisa. Você passa a mensagem. Hoje o importante é você passar a mensagem, né? Você não... Texto, a pessoa lê o jornal, lê um livro, lê na internet, na TV a pessoa quer que você converse com ela, que você fale com ela. Ela está te vendo, você está se comunicando. Você não tem mais que apresentar, você tem que se comunicar. Hoje não tem mais apresentador, tem comunicador. É uma comunicação ali, sua, do telespectador. Existe ainda um padrão a ser seguido, só que esse padrão mudou muito. Até se fala que não é que seja o padrão, é não ter padrão, mas é que pode-se muito mais, entende? Na questão de falar, de conversar. Tanto que a gente vê no Jornal Nacional o Bonner conversando com a Maju, o próprio fato de ele chamar ela de Maju. O nome dela é Maria Júlia Coutinho. Nós chamamos de Maju. Maria Júlia, só para terminar, o que é que você prefere? Maria Júlia ou Maju, como você se intitula nas redes sociais e o teu público, os seus fãs ficam pedindo também pra gente? Eu prefiro Maju. Então tá bom. Renata, a partir de hoje, Maria Júlia Coutinho será também Maju. Ai, adorei. Boa noite para você. Obrigada. Boa noite, Maju. Tchau. Até amanhã, Maju.
Aí quando eu vou conversar com o Marcos, por exemplo, no G1, é Marcos Laveso, mas eu posso chamar ele de Marquinhos, como a gente chama popularmente. Se eu vou chamar, por exemplo, a Daniela Hernandes, que é repórter, eu posso chamar de Dani, se ela está no link. Então não existe mais isso. E aí muito se mudou, então é muito mais uma fala, né, coloquial, como a gente conversa. E aí eu posso falar que tá muito calor, tá um calorão, é um problemão que as pessoas enfrentam. Durante muito tempo existiu a norma culta e a norma falada. Hoje em dia já não tem mais tanto isso, principalmente pra gente que é televisão. A ideia é se aproximar das pessoas e se aproximar com uma linguagem que a gente converse com todo mundo. Da mesma maneira que eu converso com você, eu tenho que conversar com o telespectador. E isso para quê? Para que a minha mensagem chegue até ele. Comunicação não é aquilo que eu falo, comunicação é aquilo que chega na sua cabeça. Então, se eu estiver tentando fazer uma linguagem muito rebuscada, eu vou estar falando para ninguém. Se as pessoas... Não que a pessoa que está falando na televisão seja mais inteligente que a outra, muito longe disso e muito distante disso, mas as pessoas só por estarem ali, às vezes por terem a missão de comunicar, querem buscar sinônimos infinitos para palavras que podem muito bem ser repetidas para serem bem compreendidas. Antigamente existia realmente, ninguém queria repetir palavra, independentemente de estar numa frase mais distante uma da outra. E isso hoje já se entende que o ideal é o quê? Que a frase, que a mensagem seja bem compreendida por quem está do outro lado. Inacreditável que ela tenha saído do hospital nessa situação, né? Vamos às respostas. Sobre a falta de médicos, a Prefeitura de Osasco diz que faz concursos públicos com frequência, mas que em algumas especialidades, como a pediatria, faltam profissionais no mercado. Não foi bem isso que a funcionária disse, não. Disse que é por causa da distância, né? Que os médicos demoram para chegar até o local, então por isso que não tem médico no atendimento. Esses médicos não são contratados? Eles não sabem que tem a distância até lá? Cadê a responsabilidade? Justamente a televisão querer se aproximar ainda mais e cada vez mais das pessoas, né? De não ter esse distanciamento. O Cid Moreira está lá, duro, falando, apresentando como era, né? Na década de 80, 90, daquela forma. Então ele estava distante da gente, estava dentro da televisão. Agora a gente quer que a televisão faça parte da sala, da vida das pessoas, da casa delas, né? Sempre fez parte, mas ainda mais agora, como tem essa, digamos, disputa com a internet, que a pessoa estaria assistindo a televisão e, né, de olho no celular. Então a gente tem que cada vez mais se aproximar mais, é essa a intenção. Por conta da internet, por conta dessa mudança que a gente teve, né? Se a gente for pensar, acho que não é tão antigo, de 10 anos para cá, ver essa comunicação mais rápida, né? Internet, WhatsApp, essa linguagem toda foi mudando. A gente tem que tentar pegar o pessoal que largou a TV porque era quadrada, porque era chata, porque era aquele jornal maçante, porque tinha que ter uma pessoa do lado para explicar, isso no encontro a gente ouviu, o que o Jornal Nacional dizia. Você só conseguia entender uma matéria do Jornal Nacional se alguém te explicasse, entendeu? Porque era difícil. Enquanto a rede social, enquanto a internet foi se tornando mais fácil. Então a gente teve que mudar, porque o mundo mudou, não tinha como a gente ficar daquele jeito. A gente teve um encontro com um professor de português, que está fazendo uma linguagem diferente, e coisas que a gente não fazia antes. Olha, aqui tá quente. Não, era sempre assim, aqui está quente. E agora não, agora para falar que aqui tá quente. Eles querem que a gente fale exatamente, que a gente, né, fale na reportagem do mesmo modo que a gente fala na rua. E que é difícil, porque a gente não fazia isso antes. Então é essa mudança que a gente está tentando aprender. Então assim, tem muita gente jovem chegando que é mais fácil e os mais assim experientes têm que se adequar a isso também. Escrever da forma mais simples possível, né? Então hoje ainda a gente usa o TP, né, para nos basear na hora do jornal. Mas num futuro que não está muito longe, não é mais para ter, não vai mais ter tanto esse TP. Quando é uma nota, ele vai ter mais. Agora, quando é uma cabeça, se eu sou então no meu papel de editor, chefe e apresentador. Como editor, eu vou lá, já assisto, muitas vezes eu mesmo edito o VT, então eu edito, eu assisto, eu sei do que o VT está tratando. Então fica muito mais fácil para eu dominar aquele assunto, né? Eu tenho que também dominar, saber do que ele trata. Então isso vai também me facilitar para que eu não fique preso numa cabeça escrita, entendeu? Nós saímos de um padrão para entrar numa outra etapa onde não existe o padrão. Então, o improviso, ele é bem-vindo, ele deve ser praticado
e a gente sabe que a gente pode errar. Só que esses erros, eles serão perdoados, na medida do possível, claro, porque a gente está tentando e a gente está construindo essa linguagem mais aberta, mais criativa, mais individual, cada um fala do jeito que você fala mesmo. Baladinha, Glória Maria. Tá animado, né? Rodrigo? Me conta uma coisa. Sexta-feira tá animado, vai dormir até acordar? Nada, vai dormir até fazer jornal hoje, amanhã. É a única noite da semana. Quer dizer, essa é a de amanhã. Essa vida aqui lhe proporciona 2 noites por semana na vida. Então, é aproveitar. Sexta-feira. Aqui vai no batidão. Vai no batidão até onde der. E daí durma até acordar pro jornal hoje. É o jeito, vou fazer o quê? Falar da maneira como eu falo com você, eu tenho que falar com o meu telespectador. Parece simples, mas não é. Esse exercício de ser o mais natural possível é uma coisa extremamente complicada, porque a gente ainda está preso a antigos formatos que nos levam a fazer o nosso texto. A gente chega, vai captar a matéria na rua, na hora que volta a gente vai escrever um texto para depois narrar. Isso é complicado. Porque isso a gente está praticamente escrevendo um texto que poderia ser impresso num jornal e depois, só que a gente está falando com televisão. Televisão a gente fala com as pessoas, a gente não escreve e depois lê. Eu não vou chegar para você e falar assim, olha, acontece nessa tarde aqui na TV Tem, não. Falar assim, ó, daqui a pouco na TV Tem hoje à tarde vai ter isso, aquilo. Então a maneira é conversar o caminho é conversar dessa forma com as pessoas. Sabe, o que a gente está fazendo hoje não vai virar palhaçada, não vai virar um circo, não. O negócio sempre vai ter credibilidade, sempre vai ter seriedade, porque a gente tem todas essas vertentes que a gente segue. É seguir esse caminho, né? Cada vez mais descomplicada e acessível para todas as pessoas, para quem quer que assista, entenda, compreenda aquilo que a gente está falando e seguir esse caminho dessa forma, mas não, né? Não demais, né? Tudo tem um limite, então vai dentro desse limite, ela vai seguindo. Eu acho que vai ser cada dia mais uma linguagem assim, mais popular, uma linguagem que a gente fala no dia a dia. Eu acho que eles querem quebrar um pouco isso, né? Essa coisa daquela formalidade. A gente tá falando igual eu tô falando com você, então assim, né? Essa coisa mais assim, mais informal, né? Não uma coisa tão... Que aí a gente brinca, que a gente fala assim, aconteceu um acidente e a vítima faleceu. Você não fala isso no seu dia a dia, né? Você vai entender, mas eu não falo assim, mãe, a vítima lá faleceu, mãe, ninguém fala assim. Então a ideia é usar uma linguagem que a gente usa mesmo no dia a dia. É lógico assim, não dá para extrapolar, não dá para usar gírias, eu acho que isso não, entendeu? Mas eu acho assim, tentar deixar uma coisa mais leve, mais do dia a dia mesmo.